Pausa. 930 pontos. Em um único pregão. O Dow Jones Industrial Average explodiu esse valor em questão de horas. E não foi por resultado de empresa. Não foi por dado de inflação. Não foi por decisão de Banco Central. Foi porque um presidente cancelou um ataque militar. Isso mesmo. Donald Trump estava com o dedo no gatilho. Literalmente. E quando ele recuou, Wall Street respondeu com uma das maiores altas de ponto único de 2026. Um único tweet. Uma única decisão geopolítica. E bilhões de dólares voltaram para o mercado em tempo real. Agora você pode estar pensando: isso é América. Que impacto tem no meu portfólio na B3? Aspas. Muito mais do que você imagina. E eu vou provar isso com dados nos próximos minutos. Mas antes de falar sobre o que o Ibovespa fez ontem e o que ele pode fazer amanhã, deixa eu te fazer uma pergunta que os analistas do BTG e do Itaú BBA estão respondendo agora mesmo nas suas mesas. Quando o prêmio de risco geopolítico global desaparece de forma abrupta assim, em questão de horas, quais ativos brasileiros se beneficiam primeiro? E quais ficam para trás? Não é a resposta óbvia. E tem uma variável específica no cenário brasileiro atual, que não é a Selic, não é o dólar, e não é a política fiscal do governo Lula, que vai determinar se esse rally externo chega ou não até o seu bolso. Eu vou te mostrar exatamente o que é. Fica comigo. Vamos montar o cenário completo. Nos últimos dias, o mercado global estava operando com um prêmio de risco elevado. A razão? Informações de que os Estados Unidos estavam planejando ataques militares. E o mercado financeiro odeia incerteza geopolítica mais do que qualquer outra coisa. Mais do que inflação alta. Mais do que recessão. Porque incerteza geopolítica é o único risco que você não consegue modelar numa planilha. Quando essa ameaça sumiu, quando Trump cancelou os ataques, o mercado fez exatamente o que sempre faz nesse cenário. Comprou tudo. E comprou rápido. 930 pontos de alta no Dow. Uma das maiores altas em pontos de 2026. Agora, o que isso significa para o Brasil? Lembra de março de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia? O mercado global despencou, mas o Ibovespa subiu, porque o Brasil é exportador de commodities. E conflito geopolítico geralmente dispara os preços de petróleo, minério de ferro e soja. O Brasil estava no lado certo da crise. Agora o cenário é o inverso. A tensão diminuiu, o petróleo recuou, e o Brasil, que se beneficiou do prêmio geopolítico embutido nas commodities, agora precisa recalibrar. A última vez que vimos uma reversão abrupta de prêmio de risco global dessa magnitude foi em janeiro de 2020. Quando os EUA mataram o general iraniano Soleimani e depois recuaram do confronto direto. O mercado americano subiu forte. O Ibovespa acompanhou, mas com lag de 2 a 3 pregões. E a Petrobras oscilou 6% em 48 horas nos dois sentidos. Esse padrão histórico é o seu mapa para os próximos dias. Vamos direto ao ponto. Setor por setor. Quem ganha e quem perde com esse movimento? O Brent recuou com a queda da tensão geopolítica.
Menos risco de conflito no Oriente Médio significa menos prêmio embutido no preço do petróleo. E você sabe o que isso significa para a PETR4. A Petrobras é a maior empresa da B3 por peso no índice. Quando o petróleo cai, ela sente. Mas tem um detalhe que a maioria ignora. A Petrobras opera com um break-even de produção do pré-sal em torno de 35 a 40 dólares por barril. O Brent está bem acima disso. Então a queda no prêmio geopolítico não ameaça a rentabilidade operacional da empresa, mas pode comprimir a expectativa de dividendos extraordinários que o mercado já embutiu no preço da ação. Monitora o Brent nas próximas 48 horas. Se ele se estabilizar acima de 70 dólares, a PETR4 absorve o choque. Se romper abaixo disso, aí você tem um problema diferente. O movimento positivo do Dow pode ajudar o sentimento em torno da VALE3. Mas o fundamento de médio prazo ainda é desafiador. Dinheiro institucional está usando rallies como esse para reduzir posição, não para aumentar. Você consegue ver isso no fluxo de ADRs da Vale em Nova York. Quando o papel sobe 2% lá e os fundos aproveitam para vender. É um sinal claro de que a mão forte está aliviando exposição. Essa é a parte que a mídia não está destacando. Quando o risco global cai, o fluxo de capital estrangeiro tende a voltar para mercados emergentes. E quando o capital externo entra no Brasil, ele entra primeiro pelas ações de maior liquidez. Os grandes bancos. Se o fluxo externo aumentar nas próximas semanas por conta dessa redução de risco geopolítico, os bancos são os primeiros a sentir. O valor econômico cobriu os 930 pontos do Dow. O Infomoney cobriu a alta das commodities. O que ninguém está cobrindo é o seguinte: o governo federal está com dificuldades reais de cumprir o arcabouço fiscal. A dívida pública brasileira como proporção do PIB continua em trajetória ascendente. O Banco Central, sob Roberto Campos Neto, e agora com Gabriel Galípolo no comando, está sinalizando que não vai ceder à pressão política por corte de juros antecipado. Aqui está o ponto que poucos estão conectando. Quando o risco geopolítico global cai, o dólar index, o DXY, tende a enfraquecer. Um dólar mais fraco globalmente geralmente significa real mais forte. E real mais forte alivia a pressão inflacionária importada no Brasil. Se isso se confirmar nas próximas semanas, o Banco Central vai ter marginalmente mais espaço para sinalizar o início de um ciclo de corte da Selic, ou pelo menos parar de subir. E um mercado que começa a precificar corte de Selic é um mercado que começa a rotacionar de renda fixa para renda variável. Esse é o mecanismo de transmissão que conecta os 930 pontos do Dow ao seu portfólio no longo prazo. E tem mais. Com o dólar pressionado para baixo, o Bitcoin em reais tende a perder parte do seu apelo como proteção cambial de curto prazo. Historicamente, quando o dólar real cai abaixo de R$5, o fluxo para Bitcoin no Brasil desacelera porque parte da narrativa cripto aqui é proteção cambial. Vale monitorar esse comportamento nas próximas semanas. Vamos falar de framework, não de recomendação. Aqui está a minha conclusão.
E eu quero ver você discordar nos comentários. O Banco Central Brasileiro vai iniciar um ciclo de corte da Selic em 2026. Mas não porque o governo pressionou. E não porque a inflação foi domada de vez. O motivo real vai ser uma combinação de dólar mais fraco globalmente, queda do prêmio de risco geopolítico e desaceleração econômica interna que o mercado ainda não precificou completamente. E quando esse ciclo começar, o grande vencedor não vai ser a Petrobras, não vai ser a Vale, e não vai ser o Bitcoin. O grande vencedor vai ser o setor de construção civil e FIS de tijolo, que estão hoje no maior desconto histórico em relação ao valor patrimonial dos últimos 5 anos. E que dependem diretamente da queda da taxa de juros para destravar valor. Luiz Barsi ficou rico comprando ativos que ninguém queria na hora em que o mercado estava com medo. Os FIS de tijolo são os ativos que ninguém quer agora. Pelos motivos errados. Comenta aqui embaixo. Esse é exatamente o tipo de debate que faz esse canal existir.